Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o encerramento aí desta semana, no pregão desta sexta-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal, Dalton Vieira Investe no YouTube, passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltonvieira.com e na sequência clica em se inscrever. Você pode também receber as recomendações que eu envio diariamente aí no seu celular, no seu desktop, essas recomendações de compra e venda. Para isto, para você testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, clica no card que está aparecendo aqui para você, siga os procedimentos e passe a receber essas recomendações aí em tempo real no seu celular, no seu desktop. E todas, logicamente, as informações relevantes que eu divulgo durante cada pregão. Na videoanálise de hoje eu vou comentar sobre Ibovespa, futuros mini índice em dólar, PTR4 vale 3 e eu não coloquei aqui os ativos, mas enfim, vou falar sobre Pomo 4, Lame 4, Itube 4, Ciel 3, Elet 3, CSNA 3, Multi 3, SUSB 3 e PSSA 3. São os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,79%, segue forte aí para cima o índice Bovespa, um movimento mais prolongado para cima, afastamento do preço já superior a 2 vezes do preço para a média móvel exponencial 3 pesos superior a 2 vezes a volatilidade média do índice nos últimos 10 pregões, então vai aumentando cada vez mais a chance de se ter uma correção, um movimento contrário. Isso pode acontecer no decorrer da próxima semana. Lembrando, essa variação aqui, que é fechamento aí para cima dos 96 mil pontos, pode ser alterado um pouco aí, porque tem alguns ativos ainda saindo do leilão de fechamento. Olhando agora aqui no semanal, o Ibov terminando a semana com alta de 2,61%, 4 semanas consecutivas de alta por índice Bovespa, um mês já vai apresentando alta de 9,35%, ou seja, o ano começando muito bem para a nossa bolsa. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha aí no YouTube, eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Só para mencionar que depois desse movimento mais longo de subida, também considerando aqui o processo de correção, tem espaço ainda para poder ir mais além, por exemplo, buscar os 100 mil pontos, pode ir buscar os 100 mil pontos. Mas é pouco provável, é menos provável na minha avaliação que isso vá direto aqui para os 100 mil pontos. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui na percentual para 100 mil pontos, a gente teria aqui ainda uma subida de... Terminou que tem que descer mais o gráfico para baixo. Então a gente teria aqui basicamente uma subida aí de 4%. Não é impossível, mas até mesmo em termos de novas operações na ponta compradora, seria interessante ter essa correção no gráfico diário, que aí tenderia a trazer oportunidade de compra em outros papéis. Vamos então aqui falar dos futuros, né? Agora sim vamos falar para os futuros, mini índice, gráfico de 60 minutos. Temos aqui o mini índice num processo de correção, depois desse forte movimento de subida. Então, chegou aqui, está caindo. Risco um pouco maior para venda nesse momento, seja de buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, até mesmo pivô de baixa, que está se aproximando da média ali do G60. Pode vir mais para baixo? Pode. Mas eu estaria até mais interessado em compra novamente após alguma sinalização de alta no G60 ou no gráfico de 30 minutos, testando ali a média, enfim. Ficaria mais voltada a buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta através do gráfico de 10 ou de 5 minutos. Sendo mais ousado, enquanto gerar topo descendente, ou seja, se abrir subindo e gerar algum topo descendente aqui, preferencialmente para descendente no gráfico de 10 minutos, preferencialmente abaixo dos 96,475, seria das alternativas de se buscar a operação de venda, ou seja, está aqui o gráfico de 10 minutos, caiu aqui, está caindo, veio aqui, gerou um topo descendente, ou mesmo ficou aqui de lado, ficou aqui congestionado no início do próximo pregão e gera pivô de baixa, aí dá para se buscar alguma operação de venda de day trade no mini índice para segunda-feira. Lembrando que a próxima semana vai ser uma semana mais curta, porque é feriado dia 25 em São Paulo, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, aniversário de São Paulo, e a bolsa consequentemente vai estar fechada. Não teremos um pregão na próxima semana, ou seja, será uma semana de 4 pregões. Indo agora aqui para o dólar. Dólar no dia de hoje, dia de alta. Alta de 0,13% nesse momento, ainda não fechou, está perto de fechar. Dentro de um movimento de subida que está bem mais fraco do que foi o movimento de baixa.
mas o dólar vai permanecendo dentro do seu movimento de alta aqui no gráfico diário, tentando ficar ali trabalhando acima da média móvel exponencial de 3 períodos e já com a zona de resistência bem definida. Vou tirar aqui a questão do ajuste. Uma zona de resistência aqui bem definida, inclusive em cima desse gap aqui, que foi até uma resistência que eu já pontuei nos números que eu divulgo diariamente dentro do canal DV Invest no Telegram, ou aqui que você pode receber essas recomendações, clicando no izinho que está aparecendo para você, seguindo essas recomendações, números do dólar, do índice no início do pregão, eu coloco isso dentro do canal. Então aqui seria um dos pontos de resistência, 3.763,5 e outro ponto na faixa dos 3.776,50. O dólar se aproximou disso no pregão de hoje. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o dólar apresentou aqui uma sinalização de tendência de baixo, mas já reverteu essa tendência de baixo, está com a tendência indefinida. Dentro desse atual contexto, se abrir aqui para cima, fica mais para buscar operação de compra, de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, abriu aqui para cima, mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta em gráficos de menor periodicidade, preferencialmente 10 e 5 minutos. Resistência em 3.768,50 a 3.770 e depois acima disso 3.776,50. São as resistências mais próximas para o dólar. E suporte está aqui no nível já de suporte, né? Essa região aqui para mim é um nível de suporte ali na faixa de 3.754, ponto de suporte para o dólar. Vindo para baixo desse patamar e proporcionando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento de baixa até esse novo patamar aqui de suporte, região de topos anteriores, junto com dois fundos anteriores. Então o dólar respeitando bem essa região de suporte importante para o dólar, na casa primeiramente dos 3.740,5 e vindo aqui um pouco mais para baixo, a gente tem essa mínima em 3.733 e essa outra em 3.729 pontos de suporte para o dólar, inclusive pontos mencionados nos números que eu passei hoje, foram mencionados nos números que eu mencionei hoje no início do pregão para o dólar. Partindo para as ações e tirando aqui colocando a questão do ajuste, né? PETR4 no dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,95%, apresentou uma alta de 0,95%. Ela chegou a bater no objetivo que a gente tinha traçado inicialmente, mas buscando um objetivo agora um pouco maior nessa ação, tentando trabalhar com um objetivo mais alto. Primeiro eu coloquei 25,69 e depois na faixa dos 25,95. Enfim, como esse movimento iniciou agora, expectativa de poder dar continuidade a esse movimento de subida. Mas não aceitaria mais sair perdendo dessa posição da PETR4, né? Stop já reposicionado aí na Petro para essa operação. O stop da Petro foi reposicionado para a casa dos R$ 25,05. Então, stop reposicionado aí na PETR4 para não sair mais perdendo. Depois de Petrobras, vamos falar aqui da Vale 3, mas antes da Vale, vamos falar do semanal da Petro, né? Então a Petro lá está com 2 candles de forte para cima e 2 candles de lado. Então isso aumenta a chance de ter algum movimento para cima ainda na Petro. Superando a máxima dessa semana, que foi de 25,56, reforçará uma chance que a máxima dessa semana é justamente a máxima do pregão de hoje. Superando essa máxima, chance maior de se ter um movimento de alta. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, olhar aqui para o gráfico de 60 minutos na Petro, só ajustar aqui a questão do gráfico, eu não ajustei. Então, a gente teria uma superação dessa região, teria ali um pivô de alta sendo confirmado, mesmo em termos de fechamento no gráfico de 60 minutos, e a maior probabilidade de continuar subindo a Petro. Depois disso, vamos falar de Vale 3, gráfico diário da Vale 3. Deixa eu só ajustar um pouco mais aqui a questão do gráfico. Ótimo. Então tivemos a Vale 3 com a alta de 0,98% no dia de hoje. A ação está dentro de uma tendência de alta, pivô de alta, gerou um forte candle de alta. Se na próxima semana aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, corrigir um pouco mais aqui, gerar sinalização para cima, fico interessado em abrir uma compra na Vale 3 no decorrer da próxima semana. A ação tem resistência imediata aqui nesse patamar. Ponto mais alto na faixa dos R$ 55,68. Tem um gap aqui ainda válido, 55,37. 55,37 e essa máxima aqui. Depois disso, aí outro nível aqui um pouco mais adiante, em torno de 56,27. Pontos de resistência para Vale 3. Suporte agora de 54,06 a 53,69 para Vale. Temos a Vale confirmando o retorno para cima ali da média no gráfico semanal, gerando ali um candle de boa recuperação, bom fechamento, aumentando a probabilidade de continuidade do movimento de subida, que no gráfico mensal pode ser justamente o início de todo um outro movimento de alta a favor da tendência de longo prazo para Vale 3.
Pomo 4, hoje no início do pregão eu encerrei posição da Pomo 4, basicamente no valor que se encontra, na faixa dos R$ 4,20, porque eu abri posição em YouTube 3 e Ciel 3. Tá? Vou comentar aqui agora também esses dois ativos. Primeiro encerramento de Pomo 4, basicamente ali no 0 a 0. Então voltando aqui para a parte completa, 0,24%, 4,20, ponto de entrada tinha sido 4,18 e 0,03% capital total, enfim, 0 a 0 essa posição. Encerrei também a posição na Lame 4. Lame 4, posição encerrada, porque ela, no gráfico de 60 minutos, ela gerou ali uma abertura de pregão mais aqui para baixo. Ou seja, na verdade foi aqui a abertura do pregão, aqui foi o início do pregão. Veio aqui para baixo, então, ou seja, não estava desenrolando e eu queria entrar em dois ativos que estavam com o primeiro sinal de ter um movimento de subida. E eu queria ver ganhar força, enfim, optei por encerrar a Lame 4 e a Pomo 4. E entrar em YouTube 4 e Ciel 3, que eu vou mencionar agora para vocês. Essa operação que eu encerrei da Lame 4, perto também do 0 a 0, menos 0,39%, capital total menos 0,08%. E aí eu entrei em YouTube 4, compra executada na superação da máxima deste candle. Ou seja, a ação gerou, eu já tinha mencionado a ação no fechamento desse pregão, sobre a possibilidade de compra, de superação da máxima pregão anterior, e ela gerou entrada aqui agora. Terminou o pregão com alta de 1,29%, abriu um sinal de ter um movimento de subida. Se vai ter ou não, o mercado que vai nos dizer. Mas trabalhando aí com a compra nesse papel, com stop aqui abaixo. Então, passando os dados dessa entrada na YouTube 4, R$ 37,36, a região aí de entrada. Stop por volta de R$ 36,69, isso traz um risco de 1,79% na operação, alocando 25% do capital total na YouTube 4, que está com a volatilidade baixa, por isso está com um percentual maior do capital total em cima dessa operação. Já na Ciel 3 também foi uma compra de sinalização de fundo, ela está dentro de uma tendência de alta, dentro de topos e fundos ascendentes, gerou aqui uma nova sinalização de fundo, superação da máxima do pregão anterior, tentando pegar aqui um movimento de alta nessa ação. Ela não fechou em alta, ela fechou em leve queda de 0,57%. Vamos ver se no próximo pregão ela faz algo nesse sentido. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, se ela fizer algo nesse sentido, ela está restabeleceria inclusive a tendência de alta no gráfico de 60 minutos. O primeiro ponto que eu vejo mais relevante para essa ação é conseguir fechar acima aqui da região dos R$ 10,52, olhando para o G60. Fechar acima desse patamar, gerar nova máxima, aumenta a probabilidade de concretizar um movimento de alta a favor da tendência na Ciel 3. Passando os dados então dessa entrada. Dados dessa entrada aí da Ciel 3, nós temos aqui compra em R$ 10,56, stop em 10,09, então isso traz um risco de 4,45%. Como é um ativo que tem uma volatilidade maior, a gente aloca menos capital nessa operação. Para cada operação que a gente abre tem o mesmo peso sobre o capital total, ou seja, se essa operação der errado, ela tem um peso semelhante a uma que tem uma volatilidade sobre o capital total, ou seja, não vai ter um prejuízo, a não ser que gere gap de baixa, superior a 0,5% do capital total. Então, esse ativo, com o objetivo nele está na faixa dos R$ 11,27. Objetivo inicial. Depois disso, vamos falar então de Elet 3. A nossa compra que foi aberta ontem fechou bem. A alta de 4,56%, conseguiu fechar acima da máxima aqui do topo anterior. O objetivo inicial, que era traçado para R$ 32,90, eu já estendi um pouco mais, passando aqui os dados desse objetivo, R$ 33,46, e agora com stop de proteção em R$ 31,05, que é basicamente o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois de ter rompido aqui esses dois topos, não seria mais interessante ver o papel voltar para baixo desse patamar. Então já é um stop de proteção de não mais sair perdendo dessa operação, não sei, logicamente, que abra com gap de baixo, mas expectativa de se ter algo mais para cima, tentando justamente pegar uma melhor relação risco-ganho nesta operação, assim como na PETR4. Depois da Elet 3, a gente tem aqui para falar da CSNA3, que fechou mal o pregão de hoje, com queda de 0,81%. São operações que a gente tem em aberto. Perda da mínima do pregão de hoje seria um ponto de saída. Podemos trabalhar com stop aí já de proteção, não, seria stop de perda, porque nossa entrada na CSNA3 está por volta de 9,87, próximo do valor de entrada, né? Ela fechou em 9,84. Stop ficaria ali com stop curto na faixa dos 9,82.
Tá? Então, acompanhando aí o início do próximo pregão, será importante para a nossa operação ela fazer algo nesse sentido. Se fizesse isso aqui no início na primeira hora de pregão de segunda-feira, seria excelente para a nossa posição. Depois de CSNA 3, Multi 3, que também perdeu um pouco de força, mas fechou ali com queda de 0,29%. O stop pode ser reposicionado para baixo da mínima de hoje, em 24,03. Também outra operação que geraria uma perda, porque a Multi 3, a entrada foi ali por volta dos 24,10, então, mas a perda também, assim como o CSNA 3, seria uma perda com stop mais curto, né? Stop já reposicionado. Porque ambas as ações seria a sinalização de um topo. Aqui topo descendente, no caso da CSNA 3, seria a sinalização ali de topo em cima da zona de resistência que ela tentou superar hoje e não conseguiu. Depois de CSNA 3 e Multi 3, temos aqui para falar da SUSB3, Suzano, ativo que fechou a semana muito bem, gerando pivô de alta no gráfico semanal, alta de 14,18%. E se essa ação resolver na próxima semana gerar algo aqui de forma mais lateral ou gerar algo mais para baixo, traz a possibilidade de arriscar a operação de compra em SUSB3 no decorrer da próxima semana. Ativo que gera uma sinalização bem positiva pelo gráfico semanal. Então, o ativo retomando nessa semana retomou a tendência de alta de curto prazo, retomou a tendência de alta de médio prazo, que é mais vista ali pelo gráfico semanal. E aqui a gente também tem para falar da PSSA3, que gerou um fundo relevante no gráfico diário, tem resistências importantes pela frente, tem esse topo próximo, tem esse outro topo próximo, mas é um fundo aí, uma alta de 2,54%. A ação também tentando retomar a tendência de alta ali pelo gráfico semanal, fazendo aqui de forma resumida, tem algo nesse sentido. Então também expectativa de poder gerar pivô de alta no decorrer da próxima semana. Se ela também der uma enrolada aqui, melhor ainda para buscar essa entrada através desse pivô de alta na ação. Ou entrar pelo gráfico 60 minutos também é algo que eu vou avaliar a partir do início da próxima semana. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa live, nessa videoanálise. Lembre-se também de se inscrever no canal de forma gratuita. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.